Depois de humilhados pela Rússia, Estados Unidos e a NATO sofrem agora uma humilhação na mão da China. Sim, os Estados Unidos tentando encobrir, né? Tentando encobrir, né? Isso aqui é um corta-caio, é o principal. Vocês vão ver agora o principal. Deixa eu me posicionar. O principal do nosso programa hoje. A humilhação que os Estados Unidos passou no Sudeste Asiático tem muito a ver com o pragmatismo de Taiwan. Tá? Você só ouve isso aqui, que a gente trata a coisa dessa forma. Era para eu e o Ed estar tratando disso aqui, mas ele não está aqui. Eu explico. O chinês de Taiwan pode ser o que for, mas continua chinês. E seu pragmatismo espanta o mundo e o Ocidente. Os Estados Unidos, na realidade, no mundo real, foi humilhado e escorraçado da Ucrânia, junto com a OTAN. Mantém soldados lá dentro como mercenários, mas são soldados regulares. Estão sendo mortos, dizimados, e estão vendo que fria eles entraram. Por quê? Porque nunca lutaram, nos últimos 50 anos, contra forças intensas do outro lado. Sempre atiraram em camelos, em carneiros, em cabritos ou em alvos pré-focados, como aconteceu na Guerra do Iraque, onde, com uma coalizão de mais de 20 países, com total cobertura, com tudo, e com os codex fornecidos pelo cachaceiro do Yeltsin, dos tanques iraquianos. A Força Aérea Russa, na época, não forneceu nenhum dado dos aviões. Por isso que os aviões iraquianos, mesmo voando a capela, voar a capela, o que é? É voar. É voar. Como os ucranianos estão voando agora. Os ucranianos estão voando a capela, subindo e sendo abatidos. Só que lá não. Os iraquianos subiram e abateram aviões. Abateram dezenas, 200 aeronaves, para vocês terem ideia. Não foi pouca coisa, não. Onde você procura que você acha. Se eu achei, você acha também. Os F-15 que nunca foram abatidos, mentira, foram abatidos lá. Só que os Estados Unidos colocam os que perdem na conta de acidente, de urubu, de abutre, de pombo-correio, do Mutley, do Dick Vigarista. Inventam um monte de história. Mas foram abatidos por R-73, R-77 e outros mísseis. Tá? R-37 acho que não tinha lá. Então, saíram escorraçados da Ucrânia. Antes da invasão russa, acharam que a bravata e a conversa fiada e o apoio material e humano à Ucrânia seria levado em consideração pelo Putin. Era isso que o Zelensky e todo mundo achava. Ocorre que a inteligência russa não recebe esse nome à toa. Espião russo não usa crachá, igual os nossos. Tá? É verdadeiramente uma inteligência. E sabia desde o começo que nenhum europeu ocidental ou americano estaria disposto a morrer. E o que é pior, ser humilhado publicamente ao lutar lá na Ucrânia. E o que aconteceu? A velha máxima. Lutaremos até o último ucraniano. Qualquer vitória que aparecesse seria capitalizada, ou tentaria ser capitalizada pelo Ocidente. Vídeo patético sistema EUMAR de lançamento de foguetes americano. Quando alguns conseguiram atingir seus objetivos, imediatamente, aos EUMARs americanos, não foi mérito dos ucranianos, não. Quando alguns conseguiram alcançar populações civis, pontes, e, por último, um campo de prisioneiros, deles mesmos. O mérito foi todos os Estados Unidos. Agora não. Estão dizendo que foi um ataque de false flag. Eles são tão bons em fazer false flag que esquecem que nem todo mundo faz isso. A munição está lá, a Rússia mostrou. A Rússia não tem sistema EIMAR. Quem tem são eles. Está lá. E o batalhão Azov está doido para botar uma conversa fora. Mas o que ficou para os ucranianos, a morte, o sofrimento, tudo isso regido por um agente infiltrado, mantido pela mídia, pela OTAN, onde, de blogs, a grande imprensa, todos apontam a vitória da Ucrânia,
que no campo da realidade não passa de um massacre russo sobre, infelizmente, o pobre povo ucraniano, onde a Rússia não tem culpa nenhuma, porque já falou que a intenção dela é a desmilitarização e a entrega dos prisioneiros de guerra que cometeram assassinatos contra o povo russo na área do Donbass. Mas o nosso querido Zelensky, oriundo de outra etnia, está lá, mantendo, graças ao Elon Musk da vida, graças a toda a mídia que você vê aqui no Brasil, como eu falei, e repito, o soldado ucraniano tem um celular no bolso. O Elon Musk foi para lá com seu sistema de internet, é para ninguém faltar. E o cara fala assim, meu amigo, vamos ver aqui, um ucraniano fala com outro na trincheira, vamos ver o que o pessoal está falando fora aqui, e vai num site brasileiro e vê que a Ucrânia está arrebentando. E vai num site argentino e vê que está arrebentando, vai num site espanhol, em Portugal, a Ucrânia já chegou nos Urais, tomou conta, e o cara fala, vamos continuar lutando que nós estamos ganhando a guerra. Eu sei que tem idiotas com um número de gente suficiente para encher um planeta do tamanho da Lua de imbecis, que acha que um país que perdeu 1/3 do seu território, perdeu 80% do seu litoral, perdeu 80% da sua capacidade industrial, que não consegue levantar voo com seus aviões, que nem tem mais aviões, assim, é tido como vitorioso. Os Estados Unidos sabem mais do que ninguém que a derrota é avassaladora e vai cobrar seu preço. Nesse momento, a melhor coisa que se faz é o quê? É abrir uma segunda frente para tapar o erro da primeira. E, para isso, tentaram atritar, mais uma vez, Taiwan com a China continental. Mesmo esquema de bravata, ameaça, armas fantásticas feitas pelo grupo Pixar e Disney, e a tentativa de um repeteco ucraniano. Só que, dessa vez, do outro lado do mundo, afinal de contas, a China é militarmente inferior à Rússia, e uma segunda frente melhoraria, muito a indústria de mentira e contra-informação. Afinal, tem um pequeno país no Oriente Médio, todo mundo sabe qual é o nome, que eu não vou dizer aqui, que patrocina e se incumbe de cuidar da mídia. Hoje, para quem não sabe, a mídia global pertence, na sua esmagadora maioria, a essa etnia desse país. E a conclusão que vocês tiram, de qual país que seja, qual etnia que seja, fica por conta da inteligência de vocês. Eu conto com a inteligência de vocês. Vocês sabem muito bem quem é esse país. Mas, voltando ao capô da matéria, o que a gente começou, chinês de Taiwan é chinês, e eles aceitaram metade da provocação dos Estados Unidos para uma confrontação com a China continental, mas colocaram uma condiçãozinha. Vamos para cá morrer junto com a gente. Vem. Vamos lutar até o último chinês nacionalista, mas lado a lado com vocês. Não precisamos de armas. Nós não queremos arma, nós já temos arma, temos dinheiro para comprar, precisamos de forças navais e intervenção direta. Se for assim, tudo bem. Estamos dentro. Se for de outra forma, com só chinês de Taiwan morrendo, estamos fora. E, pelo visto, a empreitada, para dar certo, primeiro vai ter que colocar um Zelensky em Taiwan como líder. O problema é que ainda não existem orientais da etnia do Zelensky, que vocês sabem qual é. E, em nenhum momento, passou pela cabeça da China nacionalista e dos Estados Unidos, que a China mobilizaria imediatamente quando a Penose foi para lá se arvorar de arrumar problemas. Segundo Donald Trump, não eu, não Calazans, não meu grupo, segundo Donald Trump, o que a Pelosi fez foi aprofundar o buraco e acelerar o domínio do mundo pela própria China e pela Rússia. Ou seja, mais uma bela cagada da política externa americana, feita de forma idiota, porque ninguém mais está respeitando
porque o Putin falou para o Jinping, a gente supõe e sabe disso, por uma analogia, por um processo analógico, você vê que o Putin falou assim, do mesmo jeito que você me apoiou, eu te apoio. Mete o pé que eu garanto. E Jinping meteu o pé, deslocou centenas de milhares de soldados para o estreito, meteu 200 lançadores de mísseis com alcance de até 250 quilômetros num estreito que tem 120, sobraram mais 130 para atingir qualquer alvo, e as forças navais cercaram a ilha. Quero dizer para vocês que Taiwan tem 5% do tamanho da Ucrânia. É a 20ª economia do mundo, é um país robusto economicamente, mas tem 25 milhões de habitantes, se não me engano, e tem 20% do tamanho, 5% do tamanho da Ucrânia. Não tem fronteiras secas, é uma ilha. Portanto, fazer uma zona de exclusão em volta dela vai ser sensacional, facílimo de fazer. E se mandarem para lá esses porta-aviões, eles provavelmente vão virar submarino muito rápido, porque míssil que tem na Rússia hoje está na mão da China. Não tenham dúvidas. E sistemas Krasushka, com certeza, também. E outros idem. Não pensem vocês que os Estados Unidos recuou humilhantemente, passou a vergonha de passar um final de semana escondendo um canhão daqueles, ou, minto, a Pelosi, para depois, no final, dizer que ela não vai. Era melhor não ter prometido ir, porque ficava menos feio.